Irmão, não importa se disseram o que você seria, Deus já disse o que você vai ser. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Alguém comigo aqui? Eu sei quem você é, eu te chamo pelo nome, eu conheço os teus passos. O Deus que te fez quando nada existia. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Jesus está pregando o sermão da montanha, ele está falando sobre as bem-aventuranças, ou seja, ele está falando sobre princípios que se você cumprir, você vai ser bem-sucedido, abençoado. Bem-aventurado significa isso, bem-sucedido, próspero, abençoado, feliz. Por isso que algumas versões a Bíblia diz: felizes são, bem-aventurados são. Jesus está dizendo algo que é tão sério, irmão, olha para mim. Assim como a Bíblia está dizendo que sobre tudo que se deve guardar, a gente precisa guardar o centro das nossas emoções, porque é desse lugar que provém as fontes de vida. Jesus ele está dizendo que serão abençoados, felizes, bem-aventurados aqueles que têm pureza de coração, porque eles verão a Deus. É por isso que a gente enfrenta processos, é por isso que a gente enfrenta calúnias, é por isso que a gente enfrenta perseguições, porque a pureza que Deus tem para o nosso coração, ela não nasce da noite para o dia. Homens não são transformados em homens da noite para o dia. Meninos viram homens ao longo de processos. É através do deserto, é da humilhação, é da falta, é da escassez, é através da perseguição. A Bíblia diz que todas essas coisas geram em nós algo eterno que pesa mais do que todas elas. O que transforma meninos em homens? As crises, os desertos. No lugar da vergonha, o que Deus tem para nós é a dupla honra. No lugar da humilhação, o que Deus tem para nós é a redenção, a exaltação. O nosso coração ele é purificado à medida em que ele é testado, irmão. Porque você, guarda isso, você só é promovido numa área em que você foi testado. Abraão é considerado o pai da fé, mas ainda assim o coração dele foi testado. Deus pede para que ele entregue o único filho que ele tinha, o que ele mais amava. Irmão, a história diz que Abraão tem 2 filhos. Um é fruto de uma precipitação e outro é fruto de uma promessa. Então, para que não haja chance de Abraão fingir que não entendeu o que Deus pediu para ele, Deus é específico e Deus fala para ele: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama, e me entrega a ele. Irmão, Deus está sondando o coração de Abraão. Por quê? Porque ele vai se tornar o pai de multidões, o pai de gerações, o pai da fé. Antes de toda a nova patente que o Senhor nos dá, Deus sempre sonda o nosso coração, e se ele for puro e aprovado, você recebe de Deus uma nova patente, novos níveis, uma nova unção, novas portas, novos milagres, uma nova porção, nova autoridade. A sua voz, ela ecoa mais alto. Quando você fala, algo acontece. Mas isso acontece quando o nosso coração é provado. Irmão, eu já perdi a conta do número de caras com potencial incrível, mais potencial do que eu, mais unção do que eu, mais fundamento bíblico do que eu, que desistiram porque as suas emoções não eram saudáveis, e isso sempre fazia com que eles se auto-sabotassem. Sabe, o que eu estou pregando hoje é tão importante quanto o nosso entendimento a respeito de fé ou avivamento, porque se você tiver fé para crer no milagre, mas os seus pensamentos te fizerem desacreditar dele, você até começa, mas você nunca termina. Tem gente que dá o primeiro passo porque crê que Deus vai fazer, mas no meio do caminho a sua mente começa a fazer você duvidar se de fato ele vai fazer. Você dá o primeiro passo: eu vou para a igreja, vai acontecer. Aí no meio do culto você já está assim: cara, quer saber? O que eu estou fazendo, cara? Não tem jeito, a porta não vai se abrir, meu casamento já era, não vai acontecer, isso não é para mim, o milagre só acontece com o outro. São tantos pensamentos que tentam roubar da gente a nossa fé. E é por isso que a gente precisa, sobre todas as coisas, guardar o nosso coração, porque quando o meu coração está saudável, não há impedimento para aquilo que Deus quer fazer. Uma das primeiras coisas que acontece quando os nossos pensamentos não estão em ordem é que a gente começa a duvidar da nossa fé. Deus diz que vai fazer, eu começo a duvidar se ele vai de fato fazer. Deus diz que vai cumprir, eu começo a duvidar se de fato ele vai cumprir. Deus diz que vai abrir, eu começo a duvidar se ele vai abrir. Mas eu queria te dar um conselho prático para a sua jornada de fé. Quando uma dúvida tentar roubar de você a tua firme convicção, duvide da sua dúvida, mas não duvide da sua fé. A gente normalmente duvida do que Deus prometeu, mas a gente não duvida de sentimentos, irmão. Sentimentos são só sentimentos, eles passam. Mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Vamos ser sinceros, não é loucura?
A gente duvida do que saiu da boca de Deus, mas muitas vezes a gente aceita como uma realidade para a gente uma opinião que saiu da boca de alguém. Tem gente que tem mais fé na opinião dos homens do que nas promessas de Deus. Alguém disse: você não vai dar em nada. Isso te feriu desde a tua infância. Isso criou uma marca, isso criou um peso, isso criou uma angústia, isso criou uma crença. Irmão, não importa se disseram o que você seria, Deus já disse o que você vai ser. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Alguém comigo aqui? Eu sei quem você é, eu te chamo pelo nome, eu conheço os teus passos. O Deus que te fez quando nada existia. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro antes de qualquer um deles existir. Então, quando a dúvida bater a porta, deixa Jesus abrir e dizer: já está ocupado. Irmão, eu vivi um crescimento sobrenatural em 3 anos. Eu chego na América como líder de jovens com 30 mil seguidores. Eu volto para o Brasil como um avivalista com 3 milhões de seguidores. Eu chego na América como pai de um filho, num apartamento pequeno em Orlando, mobiliando toda a minha casa com móveis doados e um carro de $2.000, todo velho. Eu volto para o Brasil com 3 filhos, 2 deles americanos, um green card, um ministério em crescimento no Brasil, fazendo uma cruzada que custou mais de R$4 milhões e foi gratuita para todo mundo que foi, com mais de 70 mil pessoas tocadas em 6 cidades diferentes do Brasil, em todas as capitais. Fizemos uma cruzada aqui em Interlagos. Enquanto acontecia a Fórmula Porsche, a gente estava fazendo uma cruzada de avivamento em Interlagos. No dia seguinte, o prefeito de São Paulo convida para tomar um café e ele pede para que a gente ore pela cidade de São Paulo. Fazemos uma cruzada em Brasília. O filho do presidente na época aparece lá do nada. Ele assiste a cruzada, ele é impactado e convida para conhecer o Planalto no dia seguinte e tomar um café com o pai dele. Irmão, ali eu entendi algo: Deus está abrindo as portas da nação, porque em todos os lugares que a gente tem profetizado, os chefes de estado têm aberto as portas. Agora você vai entender onde eu vou chegar. Se você quer viver em Deus grandes coisas, você vai precisar guardar o teu coração para enfrentar grandes pressões. Quanto maior a visão, maior a resistência. Quanto maior a promessa, maior a retaliação. Quanto maior a porta, maior são os gigantes diante dela. E é por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.